Aprendemos desde cedo o valor da tradição. Nossos pais mostram o caminho. O chimarrão bem cevado, a música e a dança representam o amor e o respeito pelas coisas da nossa terra. Que possamos continuar esse legado, passando nossa cultura de pai para filho. Uma homenagem do Grupo Master a todos os gaúchos. Grupo Master, gaúcho igual a você. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica, comprometida com você. Precisando trocar os seus óculos com qualidade e preço justo de verdade? Vem aí o Mercadão dos Óculos na sua cidade. Uma ótica completa com opções de armações e lentes para toda a sua família. Venha conhecer os mais lindos óculos de grau e solar da minha coleção exclusiva. Você vai se surpreender com a qualidade dos produtos e os ótimos preços. Então, aguarde, hein? Não compre os seus óculos antes de conhecer o Mercadão dos Óculos, agora pertinho de você. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Olá, nós estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem um oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, fazer as suas consultas de rotina, fazer os seus exames, conte com a Unimed. Ela possui um plano de saúde amplo que te dá cobertura em vários exames com vários profissionais aqui da nossa cidade. Então, entre em contato pelo telefone 3520-6100 e faça o seu plano de saúde. E também no Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. Na hora de se alimentar com qualidade e segurança, o Master possui uma linha completa de produtos que vão lhe dar saciedade e equilíbrio. Master Supermercados, várias lojas aqui em Erechim. E hoje nós vamos falar de um assunto que é bastante importante, que tem cada vez mais chamado a atenção, que são as doenças do intestino. E para falar sobre este assunto, nós estamos aqui no consultório da doutora Bruna Biasi, e ela vai falar para nós um pouquinho da importância de você se alimentar bem para ter uma microbiota saudável, de você fazer os seus exames sempre que necessário e não ter medo da colonoscopia. Doutora, obrigada por nos receber aqui no seu consultório. Obrigada a vocês por terem vindo. Cada vez mais nós escutamos pessoas jovens com problemas intestinais. O que está acontecendo? É estatisticamente comprovado que a incidência de câncer coloretal está aumentando em pacientes jovens. O que é um câncer coloretal precoce, né? É um câncer em menores de 50 anos, tá? Em mais jovens do que 50 anos. Então, já tem se estudado muito sobre os fatores que levam isso a acontecer. Não se sabe exatamente qual que é o papel de cada fator de risco, mas já se tem conhecimento de que uma alimentação pobre em fibras, rica em alimentos industrializados, carnes vermelhas, alimentos multiprocessados, embutidos, defumados. Tem se estudado também o papel do estresse na fisiopatologia do desenvolvimento desses cânceres, que é uma coisa muito interessante, né? E também até o uso de alguns antibióticos na idade mais jovem parecem ter um papel no início precoce desses tipos de câncer.
E também a gente pensa muito na parte genética, né? Em pacientes mais jovens, pacientes abaixo dos 50 anos, fator genético, mas apenas 20%, 22% desses pacientes têm um câncer de intestino relacionado estritamente a fatores genéticos. Então, uns 80% são fatores externos, né, do nosso DNA, claro que alterados pela nossa predisposição genética, mas outros papéis que ainda têm se estudado bastante sobre. Hoje a nossa alimentação ela acabou mudando muito pela vida corrida que a gente leva. Então as pessoas optam por almoçar mais fora de casa, por fazer lanche muitas vezes pela praticidade e rapidez que é. E com o passar dos anos isso tudo vem uma conta para a gente. Esses alimentos muito processados, eles começam lentamente a afetar o nosso intestino? Exatamente, Sandra. A nossa alimentação, assim, ó, investir na nossa alimentação hoje é prevenir os gastos com medicações e tratamentos futuros. Então, claro, alimentos mais naturais, alimentos ricos em fibra, o alimento menos processado possível, menos industrializado possível, com certeza ele vai fazer não só bem para a nossa saúde intestinal, mas para todo o nosso organismo, né? A parte cardiológica, a parte pulmonar, a própria parte do bem-estar físico, né, do paciente. Então, com certeza, eles vão gerando algumas mutações no nosso intestino em pacientes predispostos, né, e isso vai, com certeza, colaborar para o desenvolvimento de algumas doenças, ou um câncer de intestino, ou uma doença diverticular, ou uma síndrome do intestino irritável, sabe? Então, nos meus pacientes, assim, eu foco muito nisso, assim, ó, no tratamento preventivo e numa vida saudável, hábitos de vida saudável, que são uma ingesta de alimentos bons, que fazem bem para a nossa saúde, alimentos que nos acrescentem um valor nutricional adequado, não apenas que nos sacie ou que nos dê um prazer momentâneo, como os doces, os farináceos, as gorduras, né? Alimentos que nos nutram de uma forma correta, uma ingesta correta de líquidos, água, tipo 2 a 3 litros de água por dia é bastante, a pessoa tem que se policiar, e também a prática da atividade física regular. Pois é, quando a gente fala nessa questão aí da água, parece meio clichê toda hora estar batendo nessa tecla. Sim. Mas a água ela tem aquele papel fundamental de dentro para fora. Isso que as pessoas têm que começar a analisar, né? E é difícil tomar no inverno, eu sei. Dá para tomar alguns chás também para dar uma... Sim, sim. Hoje dá assim, águas aromatizadas, água com alguns chazinhos naturais também, para nos ter um pouquinho mais de facilidade na hora de ingerir esses líquidos, sim. Ajudam sim, mas a água não é refrigerante, a água não é suco de caixinha, a água não é essas outras coisas, é água mais no sentido natural, assim, da palavra. Verdade. Doutora, ir ao banheiro todos os dias é o recomendável, ou a pessoa que vai a cada 3, 4 dias também está numa tabela limite aí para ir no banheiro? Sim, aqui no consultório também atendo bastante paciente que diz: eu sou constipado, eu tenho intestino preso porque eu não evacuo todos os dias. Sim. Então, não necessariamente as pessoas precisam evacuar todos os dias, nosso intestino não é um robozinho, né? Então, o que é o normal? É evacuar de 3 vezes ao dia até 3 vezes na semana. Mas desde que assim, essa evacuação ela seja tranquila, seja uma evacuação que o paciente não tenha que fazer um esforço excessivo, um pouquinho de esforço é fisiológico, né? Mas assim, um esforço maior, precisa ficar muito tempo no vaso sanitário para conseguir eliminar as fezes. Isso, mesmo que a pessoa evacue 3 vezes por semana, isso não é o normal. Então, a frequência evacuatória é um ponto que a gente leva em consideração para estabelecer um diagnóstico de constipação, de diarreia, mas também a qualidade da evacuação tem que ser avaliada. Certo. Quando a gente fala da questão da síndrome do intestino irritável, gera muito questionamento. Ela é uma coisa e a doença de Crohn é outra? Sim, sim. São doenças assim completamente diferentes do ponto assim da fisiopatologia, mas elas têm um sintoma muito em comum que é a diarreia, sim. Né? Então, a síndrome do intestino irritável, ela pode ter predomínio de constipação, predomínio de diarreia, ou ela pode ser um distúrbio misto, certo. Que mistura essas duas apresentações. E ela está associada à dor abdominal também, a dor abdominal em cólicas.
A doença de Crohn, já por outro lado, assim como a retocolite ulcerativa, ela faz parte do espectro de doenças inflamatórias intestinais. E elas têm em comum com a síndrome do intestino irritável a dor abdominal e às vezes a diarreia. Mas para poder diferenciar uma da outra, não é tão simples, né? A gente precisa de uma boa avaliação médica especializada, alguns exames complementares também para poder avaliar isso, mas aí a gente consegue diferenciar porque o tratamento muda completamente de acordo com cada doença, né? Certo, e as duas doenças, a alimentação ela tem que ser mudada, evitado o excesso de lácteos e farinhas? Os lácteos, o glúten, farinhas, em alguns pacientes predispostos, eles acabam piorando os sintomas intestinais, sabe? Não se tem exatamente uma comprovação de que pacientes que não têm intolerâncias a esses tipos de alimento necessitam retirar esses alimentos da sua dieta, né? Da sua alimentação diária. Mas se tem comprovado de que para pacientes predispostos a terem sintomas com esses alimentos se evite esse tipo de substância. Pois é, uma pessoa que tem a síndrome do intestino irritável, por exemplo, ela tem que abrir mão de alguns alimentos. Como é que é a rotina dela, a vida dela após o diagnóstico dessa doença e de que forma é tratável? Bom, então assim, antigamente o diagnóstico da síndrome do intestino irritável era um diagnóstico de exclusão, que se chama, né? Sim. Se faziam os exames, se procuravam doenças orgânicas, doenças físicas, e na ausência desse diagnóstico e com alguns fatores ali que a gente conversava, se estabelecia o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Mas hoje isso já mudou, né? Existem critérios clínicos que a gente utiliza para estabelecer esse diagnóstico de síndrome do intestino irritável, e como tratamento é super individualizado. Tem paciente que precisa tirar alguns tipos de alimento que desencadeiam o sintoma. Tem outros pacientes que não, que isso muda, né? O tipo de alimentação que a gente precisa restringir muda, né? E o que vale para todos, assim, é aquilo que a gente vive falando, né? Que é suplementação de fibra, alimentação rica em fibras, atividade física, né? Uma ingesta hídrica adequada e também se trabalhar a parte psicológica, né? Se sabe que também fatores psicológicos, fatores de estresse, fatores de ansiedade, também colaboram com o agravamento desses sintomas nessas crises de intestino, né? Então é uma visão muito global do paciente. A gente tem que trabalhar vários fatores para conseguir uma melhora clínica eficiente, assim, que mude a qualidade de vida da pessoa. Pois é, geralmente a pessoa que tem a síndrome do intestino irritável tem o abdômen um pouco distendido, principalmente quando ele está irritado. Para evitar isso, é excluir mesmo alguns alimentos, é suplementar com alguns outros produtos para manter as vitaminas todas em dia? Isso. Como tratamento, assim, dessa a ingesta hídrica adequada, a ingesta de fibra adequada, também se faz, em alguns casos, uma suplementação de probióticos, que os pacientes com síndrome do intestino irritável, diarreia, constipação, muitas vezes eles têm um transtorno da flora intestinal, que isso é muito importante também. Tem se estudado cada vez mais o papel das nossas bactérias do bem, digamos assim, né? Sim. Que são as bactérias que compõem a nossa flora intestinal. Então, a gente repondo adequadamente essa flora intestinal com o uso de probióticos específicos para a pessoa, tem melhorado muito esses sintomas de distensão, de gases, de borborigmos, que é aqueles barulhos, aquelas cólicas intestinais. Então também fazer um uso de probiótico pode auxiliar nesse sintoma bem importante. Quando você fala em probióticos, existem aqueles probióticos que é indicado pelo médico, mas também alguns alimentos que têm esses probióticos, como a kombucha e outros que a gente até pode citar de repente, né, doutora? A kombucha é uma bebida fermentada, né, que é rica em probióticos. O próprio psyllium, que é uma fibra, ela é uma fibra que, além de ter os fatores para regular o intestino, ela também funciona como probióticos. O kefir também faz parte do grupo de probióticos mais naturais.
É verdade. Então, tem como suplementar de uma forma mais barata em casa com estes alimentos, né? Com certeza. Tem os manipulados, tem os prontos de laboratório, tem os naturais. Existe uma ampla gama de probióticos hoje em dia estudada. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já retorna. Aprendemos desde cedo o valor da tradição. Nossos pais mostram o caminho. O chimarrão bem cevado, a música e a dança representam o amor e o respeito pelas coisas da nossa terra. Que possamos continuar esse legado, passando nossa cultura de pai para filho. Uma homenagem do Grupo Master a todos os gaúchos. Grupo Master, gaúcho igual a você. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Precisando trocar os seus óculos com qualidade e preço justo de verdade? Vem aí o Mercadão dos Óculos na sua cidade. Uma ótica completa com opções de armações e lentes para toda a sua família. Venha conhecer os mais lindos óculos de grau e solar da minha coleção exclusiva. Você vai se surpreender com a qualidade dos produtos e os ótimos preços. Então, aguarde, hein? Não compre os seus óculos antes de conhecer o Mercadão dos Óculos. Agora, pertinho de você. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui os melhores equipamentos aqui em Erechim. Então, entre em contato com a Santa Mônica e faça os seus exames de check-up. Exames esses, doutora, que todos nós precisamos fazer. É necessário vir no consultório para ter uma conversa, uma consulta regularmente. Mas aí chega no médico, aquela palavrinha colonoscopia assusta. Precisa assustar? Não precisa assustar. Eu entendo, assim, eu falo para os meus pacientes, eu entendo que hoje em dia, na vida atribulada, as pessoas não querem fazer um preparo intestinal, não querem se submeter a um exame que tenha, por exemplo, uma sedação, né, que a pessoa precisa se afastar o dia para fazer esse exame. Sim. Mas eu sempre falo assim, ó, colocando na balança, né, é um exame padrão ouro para detecção e remoção de pólipos. Em 90% dos cânceres de intestino, eles têm origem em pólipos intestinais, né? Então, o câncer coloretal, ele é o segundo mais frequente em homens e o segundo mais frequente em mulheres. Então, os homens fazem o PSA, fazem o exame da próstata, as mulheres fazem a mamografia, a avaliação do colo uterino, e às vezes, não, mas a colonoscopia eu nunca fiz. Mas ela tá logo ali, ó, ela tá em segundo, né, tipo de câncer mais prevalente, tanto em homens quanto mulheres, e é o terceiro câncer que mais mata pacientes, né, no nosso país. Então é uma incidência absurda, os casos vêm aumentando, a incidência vem aumentando, e a colonoscopia é o exame padrão ouro para diagnóstico, para prevenção. Prevenção por quê? Porque, como eu falei, 90% dos cânceres vêm de pólipos, né? Quando a gente faz a colonoscopia, a gente já consegue remover
no mesmo procedimento, os pólipos intestinais, né? Depois a gente manda para análise para ver qual o subtipo de pólipo é, mas então vale muito a pena, sabe? Vale muito a pena fazer o exame, porque também não é um exame que precisa ser feito todos os anos, né? Sim. Então, sendo um exame que está normal ou com pólipos pequenos, pólipos totalmente benignos, ele pode ser feito de 5 em 5 anos. Então, não é um exame que a pessoa vai precisar se submeter, na maioria das vezes, anualmente ou 2 vezes por ano. Então, tem um intervalo maior, sabe? Então... Verdade. E a partir do momento que a pessoa fez a colonoscopia ali, de repente se detectou realmente um câncer, ele pode estar ainda num estágio inicial, e que o tratamento ele se torna até mais leve, digamos assim, né, doutora? Com certeza. Tem muitos tipos de cânceres iniciais que o tratamento curativo é a própria remoção que pode ser feita até por colonoscopia, sabe? Sim. Existem procedimentos mais complexos que a gente faz por colonoscopia, remoção de pólipos maiores, e que isso muitas vezes pode ser a cura para aquela doença. E às vezes aguardar um período maior, tipo 6 meses, 3 meses, 1 ano, pode ser o tempo em que esse pólipo poderia ter sido ressecado endoscopicamente para um câncer que precisa de uma cirurgia, por exemplo, para oferecer uma chance de tratamento curativo para o paciente. E muitos pacientes também dizem, doutora, eu não vou fazer esse exame porque eu não sinto nada. Então, assim, existem alguns exames que devem ser feitos na presença de sintomas, tá? Mas a colonoscopia, ela é um exame preventivo. Então, justamente nos pacientes que não têm sintoma, é que a gente deve fazer esse exame para poder avaliar precocemente o surgimento dessas doenças mais avançadas, né? Então, sem sintoma ou com sintoma, as pessoas acima de 45 anos devem fazer, tá? Esse exame. E antes disso, ou em casos especiais, de acordo com a sintomatologia que leve a gente a solicitar esse exame em outros contextos. Pois é, doutora, essa é uma doença bastante polêmica, porque algumas pessoas acham que ela é uma sentença de morte. Hoje já não é mais assim, graças a Deus. O que evoluiu aí nos tratamentos para se eliminar qualquer vestígio de câncer no intestino? Nossa, não é uma sentença. Inclusive pacientes com doenças metastáticas incuráveis no diagnóstico, com o surgimento de tratamentos quimioterápicos mais avançados, de terapia-alvo, de uso de anticorpos, de um tratamento quimioterápico e também avanços na própria cirurgia, tem se oferecido uma sobrevida muito maior. Existem pacientes que respondem muito melhor aos tratamentos hoje em dia do que se era antigamente. A cirurgia também, as técnicas cirúrgicas avançaram muito, está se fazendo muito uma cirurgia minimamente invasiva ou com o menos invasiva possível, né? Na própria cirurgia, uma cirurgia oncológica que a gente chama, uma cirurgia oncologicamente bem feita, em que a gente remove não só o tumor em si, mas também se dá margem para pegar aquela parte do câncer que pode se invadir ali, que pode se alastrar para a parte do órgão, e também tirando os gânglios, os linfonodos, que a gente diz, fazer uma cirurgia oncológica bem feita e um bom tratamento quimioterápico quando indicado, muda a vida das pessoas, muda a sobrevida, muda a qualidade de vida, muda tudo, sabe? Então é muito importante se fazer esse diagnóstico, quanto mais cedo melhor. E tendo esse diagnóstico, fazer o melhor tratamento possível para a pessoa não só ficar curada da doença, mas ficar com uma qualidade de vida excelente após esse diagnóstico. Em que casos pode ter uma volta dessa doença? Então, depois que a gente faz o tratamento, paciente diagnosticado com câncer, fizemos o tratamento, né? Depois de estabelecido assim a remissão daquela doença, a gente não pode dizer que o paciente está curado logo depois, né? A gente precisa ter um segmento de pelo menos 5 anos desse paciente com exames periódicos, avaliações médicas periódicas, para poder se estabelecer, bom, esse paciente hoje está curado dessa doença, tem uma chance de recidivar a doença, que a maior chance de recidiva da doença é nos primeiros 2 anos. 75%, 80% dos pacientes, quando a doença volta, tende a ser nos primeiros 2 anos. Então, conforme o tempo vai passando e o paciente vai fazendo os exames, vai fazendo acompanhamento, a chance da doença voltar, ela vai diminuindo, né? Progressivamente diminuindo, até que o momento a gente acompanha o paciente uma vez por ano, sabe? Uma vez, num intervalo mais prolongado, né?
Certo. Mas além do câncer do intestino, que ainda é o que mais assusta e preocupa as pessoas, existem outras doenças como a retocolite, que também pode ter um desfecho não agradável se a pessoa não cuidar. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho o que é a retocolite e por que algumas pessoas têm. Bom, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, elas são os dois espectros, assim, as duas entidades mais comuns dentro da doença inflamatória intestinal, tá? Os pacientes com doença inflamatória intestinal, eles têm um risco maior de desenvolvimento de câncer coloretal, porque o câncer coloretal, ele vem de uma mutação, geralmente, né, de uma mutação de células ali da nossa mucosa intestinal, e que acaba tendo uma característica, uma possibilidade de invadir e virar um tumor, possibilidade de se disseminar. O paciente que tem uma inflamação contínua no seu intestino, que ele aumenta a chance de ocorrer essas mutações, então ele tem um risco aumentado de ter um câncer de intestino. Sem contar no resto, né, no restante dos sintomas, que é dor abdominal, diarreia, expolia toda a nossa flora intestinal, né, sangramento, muco. Então, além de ter um risco maior de ter câncer de intestino, tem todos os outros sintomas que são extremamente prejudiciais, tanto para a absorção de nutrientes, tanto para a qualidade de vida da pessoa, viver com dor abdominal, viver com diarreia, né, viver com problemas anais também, que podem ser secundários a alguma dessas doenças inflamatórias. Então, é uma coisa uma doença que atrapalha muito a qualidade de vida dos pacientes e que tem tratamento adequado, né? Verdade. E isso pode melhorar, né? Verdade. Você falou aí da questão das doenças anais e as pessoas até acham deselegante falar das hemorroidas, é desagradável. Mas existe como tratar, curar e se livrar desse problema? Com certeza. Assim, hoje eu até fico surpresa porque, assim, as pessoas, a meu ver, estão tendo cada vez menos tabus em relação a essa região anal, né? Porque estão vindo consultar, sabe? Estão vindo buscar informação. A melhor coisa que tem hoje é a gente fazer uma avaliação e ter informação, né? Tem pessoas que passam a vida toda sofrendo por um sangramento, uma dor anal, e às vezes vem no médico, né? Um médico que esteja capacitado para diagnosticar e tratar essas doenças. Isso muda a vida das pessoas, sabe? Muitos dizem, eu deveria ter vindo antes, né? Mas a região anal, ela é como qualquer outra parte do nosso corpo, ela precisa ser cuidada, ser examinada, ser olhada como qualquer coisa, né? Como o coração, como a gente cuida de um braço, como a gente cuida do abdômen, dos olhos, sabe? Então é uma parte do corpo como qualquer outra e tem milhares de doenças que podem acontecer nessa região, né? Então, fazer uma consulta, uma avaliação, né? Eu sempre digo para os pacientes assim, que para o médico ver o rosto ou ver o bumbum, ver o ânus do paciente é a mesma coisa, sabe? Todo mundo evacua, todo mundo tem ânus, né? Todo mundo tem alguns probleminhas e não precisa a pessoa ficar envergonhada com isso ou ficar cheia de receio, porque a gente estuda a vida inteira para poder tratar isso, sabe? Então, consultar é a melhor forma de prevenir e de avaliar essas doenças, né? E não muda nada do corpo humano, da mulher e do homem, né? Exceto alguns órgãos, mas a fisiologia, ela é toda a mesma. A doença que pode dar na mulher, ela pode também dar no homem. Sim, essa consciência as pessoas têm que ter, exatamente. Né? O trato gastrointestinal, a parte anorretal, ela é a mesma tanto para homens quanto mulheres. Claro que existem doenças que são mais específicas num sexo ou no outro, né? Mas tanto homens quanto mulheres devem buscar atendimento, devem buscar avaliação. E às vezes as pessoas deixam de fazer um toque anal, um exame simples, e o problema não está lá no intestino, ele pode estar ali no reto também. Pode. É importante isso, assim, em relação aos cânceres intestinais, por exemplo, como a gente vem falando agora, né, sobre o câncer coloretal precoce, a maioria desses cânceres, eles estão localizados do lado esquerdo. E às vezes um exame de toque retal feito no consultório já diagnostica alguma coisa que nem precisaria de um exame avançado. Um simples exame físico, bem feito, pode diagnosticar vários tipos de doença, inclusive câncer do intestino em paciente jovem.
Coisas simples que podem salvar uma vida, né? E que às vezes por vergonha, por insegurança, as pessoas deixam de procurar um atendimento médico, né? Exatamente, mas não devemos ter essas inseguranças, sabe? Hoje se estuda muito sobre isso. Pois é, doutora. Tem algumas pessoas também que têm com muita frequência diarreia. Aqueles desconfortos. É possível tratar e se livrar desse desconforto que incomoda tantas pessoas? Isso é um problema da alimentação? Isso é um problema do próprio organismo? Como é que funciona isso? Bom, diarreias é um livro de possibilidades diagnósticas, né? Inclusive, fatores não intestinais podem se manifestar como diarreia, né? Uso de medicamentos podem alterar o hábito intestinal, podem dar diarreia, alterações hormonais, alterações da tireoide, múltiplas causas de diarreia, né? A gente sabe que existe. Uma boa consulta, né, vai nos ajudar a estabelecer qual é o diagnóstico mais provável e quais são os exames, se precisar fazer, que a gente deve fazer, que a gente deve lançar mão para poder fazer um diagnóstico mais certeiro, né, e um tratamento mais específico. Mas, de modo geral, assim, diarreia em pacientes saudáveis, eles podem ter interferência da nossa alimentação, da nossa flora intestinal, né, das nossas práticas diárias, do nosso comportamento diário com a nossa saúde. Então, diarreia é um livro de possibilidades, assim, temos que ir esmiuçando para ver qual que é a causa dela, né? E diarreia é mais de 3 evacuações por dia de fezes amolecidas, fezes sem consistência, né? Então, nem tudo de fazer, às vezes, 2 vezes ao dia, um pouquinho mais amolecido o cocô, não necessariamente aquilo é uma diarreia, né? Então, primeiro é estabelecer se a pessoa realmente tem diarreia para depois fazer uma investigação diagnóstica apropriada. Doutora, a gente percebe que cada vez mais a medicina está mais atualizada, os nossos profissionais estão cada vez mais informados, os equipamentos cada vez mais modernos. Tudo isso para nos ajudar a detectar mais cedo os nossos problemas e as orientações para nos ajudar a não chegar a esses problemas. Voltamos a falar na questão da alimentação, do controle do estresse, de ter uma saúde plena através de pequenos hábitos que a gente pode ir mudando e incorporando. Aqui no consultório se fala muito disso, eu acho que se fala diariamente, né? Com certeza. Falamos muito sobre isso, porque melhor do que tratar uma doença é a gente prevenir uma doença, né? E os nossos hábitos de vida, eu sempre falo bastante para os pacientes que é assim, ó, os fatores de risco para doenças intestinais, existem fatores que a gente não consegue mudar, como a nossa carga genética, não podemos mudar a nossa hereditariedade, o nosso gene, né? Não podemos mudar também o nosso envelhecimento, a nossa idade também, inevitavelmente, e tomara que envelheçamos, né? Que a gente possa ter uma vida longa, né? Mas com a velhice também aumenta a incidência de algumas doenças. Então, o que a gente não pode mudar, fatores genéticos, idade, mas existe toda outra parte que a gente pode mudar, né? Então, os nossos cuidados com a nossa vida, com a nossa saúde, sabe? Nos dedicarmos para isso, a nossa saúde é o nosso bem mais precioso, né? O nosso bem-estar físico, emocional é o nosso bem mais precioso. Então, se a gente não vai investir nisso, no que a gente vai investir, né? Se não for nessa parte. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer para diminuir muito a incidência de doenças, para conseguir contrapor, às vezes, alguns dos nossos fatores genéticos, nossos fatores intrínsecos. Tendo hábitos saudáveis de vida, a gente consegue sobrepor isso e aquelas doenças que nós tínhamos não se manifestar, né, na nossa vida. Então é muito importante a gente conseguir pôr em prática tudo que se fala, né, tudo que os médicos dizem, tudo que os profissionais de saúde nos orientam, né, para a gente conseguir não só ficar falando sobre isso, mas também que tenha algum resultado na nossa vida, né? E cada vez mais está comprovado que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Sim. Nosso intestino ele é primeiro, né, um dos órgãos é o órgão mais rico em bactérias, né? Então tem a nossa flora intestinal e também ele é rico em um sistema nervoso
milhares de neurônios que funcionam independente do nosso sistema nervoso central. Então, nosso intestino, o papel ainda dele está sendo muito estudado, né, no nosso bem-estar, mas com certeza a afirmação de que nosso intestino é o segundo cérebro não está errada. É verdade. Doutora, obrigada por nos receber aqui no consultório para falar um pouquinho dessa questão de intestino, que é importante a gente ter essa pauta sempre na nossa vida, para evitar problemas maiores e fazer sempre que necessário todos os exames, visitar o médico, aí ouvir as orientações, né? Não é um bicho de 7 cabeças, aqui a gente busca a solução. Obrigada por tudo. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite. Aprendemos desde cedo o valor da tradição. Nossos pais mostram o caminho. O chimarrão bem cevado, a música e a dança representam o amor e o respeito pelas coisas da nossa terra. Que possamos continuar esse legado, passando nossa cultura de pai para filho. Uma homenagem do Grupo Master a todos os gaúchos. Grupo Master, gaúcho igual a você. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica, comprometida com você. Precisando trocar os seus óculos com qualidade e preço justo de verdade? Vem aí o Mercadão dos Óculos na sua cidade. Uma ótica completa com opções de armações e lentes para toda a sua família. Venha conhecer os mais lindos óculos de grau e solar da minha coleção exclusiva. Você vai se surpreender com a qualidade dos produtos e os ótimos preços. Então, aguarde, hein? Não compre os seus óculos antes de conhecer o Mercadão dos Óculos, agora pertinho de você. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.